Que a paz do Cristo Jesus permaneça nos envolvendo hoje, agora e sempre. Estamos aqui unidos e reunidos em nome de Jesus para trazer na noite de hoje as suas mensagens de amor, as suas palavras de vida eterna, os seus ensinamentos, trazendo uma rica parábola que o Cristo nos deixou, que é a parábola dos talentos, onde estaremos tecendo considerações, analisando essa rica parábola. Vamos iniciar com a nossa prece inicial para começarmos as nossas colocações. Mestre Jesus, Senhor da vinha, Senhor da vida, Mestre amado, amigo incondicional de nossas horas, aqui estamos unidos e reunidos em seu nome para, na noite de hoje, estar mais uma vez trazendo o seu evangelho de amor, as suas palavras de vida eterna, os seus ensinamentos, e especialmente nessa noite, Senhor, apacenta o nosso coração e abra a nossa mente, que possamos estar totalmente sintonizados com seus luzeiros queridos da caridade, do amor e da paz, o nosso mentor querido, os luzeiros de amor da casa que possam nos envolver, apacentar o nosso coração e possamos trazer a sua mensagem de amor, levando aos corações que aqui se encontram, nos ouvindo, encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor. Muito bem. O estudo da noite de hoje, que o convite que foi nos feito, é uma parábola que nós refutamos, muito importante, uma das mais significativas, que quando nós lemos essa parábola, poucos se atentam com a profundidade dela para os dias atuais. Então, a parábola dos talentos é no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, no seu item 6. Então, nós vamos começar a definir qual é a definição de parábola. A parábola era uma narração alegórica que ela encerra uma doutrina moral em seu conteúdo. É uma história simbólica, comparativa, sob a qual se esconde uma verdade importante e que conclui um preceito moral ou regra de conduta a ser seguida num determinado caso. As parábolas do Cristo foram usadas como recurso pedagógico, que, por mestre por excelência, as narrou conforme o entendimento do público que o ouvia. Elas encerram, porém, conhecimentos espirituais de profundidade, que a cada leitura e releitura se revela ao nosso discernimento, enriquecendo a nossa alma com lições preciosas. Então, examinemos os elementos simbólicos dessa parábola. E aí ele começa. Havendo subido com seus discípulos ao Monte das Oliveiras, dias antes de ser crucificado, o mestre fala para aquele povo: o senhor age como um homem que, tendo que fazer longa viagem fora do seu país, chamou os seus servidores e lhes entregou os seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, talento naquela época era dinheiro, 2 a outro e 1 a outro, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então aquele que recebera 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O que recebera 2 da mesma sorte, ganhou outros 2. Mas o que apenas recebera 1,
cavou na terra e aí escondeu o seu dinheiro no seu ano. Passado longo tempo, o senhor daqueles servos voltou e os chamou a prestar conta. Veio que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses 5, mais 5 que lucrei. Respondeu-lhes o amo: Bem estás, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei intendência das grandes. Entra no gozo do seu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou ao seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. E o amo, servidor bom e fiel, pois que foste fiel a uma pequena coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida que recebera apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como tive medo de ti, escondi o teu talento na terra. Eis aqui, tens o que é teu. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. E prosseguiu: tire-lhe, pois, o talento que está com ele, e dei-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á o mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Essa passagem nos narra Mateus, no capítulo 25, versículos 14 a 30. Como nós poderíamos ver hoje e analisar como Jesus traz um exemplo desse, e falando para aquele que deu 1 talento, né, que atirasse ele, servidor inútil, seja lançado nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. É muito difícil nós entendermos isso. Mas trazendo para a doutrina espírita, nós começamos a analisar efetivamente essa parábola. E a primeira parte dela: quem é o Senhor? O Senhor que viajou e distribuiu os talentos é Deus, Senhor das nossas vidas. O período da viagem é a vida humana, é a reencarnação, em que Deus nos entrega ao planeta para que multipliquemos os dons que já conquistamos com as nossas experiências anteriores, pelas bênçãos divinas ao nosso favor. E quem são os servos? São os espíritos que reencarnam na Terra, representam a humanidade em evolução. Olha que maravilhoso, né? Então, nós temos o Senhor é Deus, o período da viagem é a nossa reencarnação nesse planeta, quando aqui aportamos como viajores do tempo, indo e vindo quantas vezes foram necessárias para o nosso melhoramento, para o nosso aprimoramento espiritual. E aqui nos encontramos. Essas são as reencarnações
sucessivas que temos que ir e voltar, para burilar e aparar as nossas arestas. Então, aquele servo que recebeu mais e multiplicou os seus talentos é o mais preparado espiritualmente, mas que nem por isso deixou de aplicar os seus bens, ampliando as suas capacidades. O servo que recebeu 2 talentos é ainda o homem bom, que já aprendeu a aproveitar as chances de fazer crescer as suas virtudes, valorizando a oportunidade de cada vida. O servo temeroso, que enterrou um único talento, que recebeu com medo e indolência, ele representa os homens imperfeitos, como nós, né? Que ao contradiusarmos o único talento que possuímos. E qual é o único talento que possuímos como espíritos imortais? É o dom da vida. Para crescermos espiritualmente, enterramos esse talento, essa capacidade nas nossas sensações e disputas materiais. Lembramos, então, que enterrar no solo é mergulhar na matéria, é a reencarnação, né? Então, ao encarnar, segundo o processo que realizou, cada espírito traz uma tarefa a cumprir em benefício dos seus semelhantes. É a responsabilidade que cada um traz. A uns é concedida uma tarefa de repercussão ampla, né? Outros apenas no seio da família. Mas todos trazem uma tarefa a cumprir. E aí nós começamos a analisar, a uns é concedida uma tarefa de repercussão ampla, né? Quando começamos a analisar isto, nos lembramos daqueles espíritos que, ao longo da caminhada evolutiva desse planeta, adentraram esse planeta com o objetivo de dar um empurrão no planeta. Trazer a lei do amor, trazer a lei de solidariedade, a lei da caridade, a lei da benevolência, e possamos lembrar de alguns deles. Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Albert Schweitzer, Pierre Dominique, e tantos outros espíritos que vieram com comprometimento para dar uma mudança nesse planeta, ao longo da sua caminhada. Mahatma Gandhi pega um povo indiano e ali, sem levantar uma arma, ele consegue combater o Império Inglês. Quando nós vemos nossa querida Madre Teresa de Calcutá, e quando nós vimos aquela freirinha, naquela maneira, com problema de pulmão, de tudo, e ela ali naquele trabalho incessante de caridade e amor, na sua caminhada. Nunca se cansou um minuto. Nunca reclamou. E no momento, né, determinado momento, ela ganha um Prêmio Nobel da Paz. E entrevistada por um jornalista, e eu assisti essa entrevista, e eu me vim às lágrimas, porque o jornalista perguntou a ela, irmã, a quem a senhora atribui a esse prêmio, que era um prêmio Nobel da Paz, né? Na época mais de $600 mil, era uma fortuna para ela, e ela responde assim,
eu dou esse prêmio aos estropiados do mundo. O jornalista não entendeu muito bem aonde ela queria chegar. Ele insiste com ela. O que representa para a senhora, madre, a caridade? E a resposta da Madre Teresa foi de uma profundidade, e ela responde assim: meu filho, na hora que eu estou cuidando da ferida de um leproso, representa para mim estar cuidando do próprio Deus. Olha só. Eu vi em lágrimas, porque representava para ela estar cuidando do próprio Deus. E nos lembramos hoje, nesse momento, que nós estamos vivendo o mundo, essa pandemia do Covid-19, lembramos de novo de Madre Teresa. Quando o medo está tomando a população, se vai morrer, se não vai morrer, a situação que está de descalabro, o que pode acontecer com a família, a crise que se encontra, né? Como se proteger, e vem todo mundo trazendo vários modos, usa máscara, usa isso, aquilo, que temos que usar efetivamente e nos resguardar. Mas ela, perguntado também algum tempo lá atrás, foi perguntada assim: madre, como é que a senhora convive com as doenças do tratamento dos enfermos? E ela respondeu: meu filho, eu uso água, sabão e amor. Só Madre Teresa. E nós temos hoje medo de nos contaminarmos. É o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, né? Que é o primeiro mandamento de Jesus. Como é que nós podemos, e a pergunta que não nos deixa calar, como podemos amar ao próximo se ainda nós não nos amamos? Né? Não precisamos responder, a cada um a sua consciência. Né? A esses espíritos vem trazendo uma magnitude tremenda. Tivemos a oportunidade de conviver com a irmã Dulce, em Salvador, onde eu morei durante 10 anos, e vi aquela feirinha como Madre Teresa de Calcutá, raquítica. Um dia eu passei no Hospital Santo Antônio e ela estava carregando uma maca, ela, com um peso, e ela pesava 40 e poucos quilos, e estava ali carregando um homem de mais de 150 quilos numa maca. Né? Um trabalho de caridade, de amor, de doação, de benevolência, sem reclamar em momento nenhum. Nosso querido Francisco Cândido Xavier, um homem chamado amor, veio sem nada e saiu sem nada. O trabalho do Chico, pelo trabalho de caridade, de amor, de doação, de benevolência, né? Trazendo os seus ensinamentos de vida eterna, né? Está hoje colocado para todos nós. Né? Aquele trabalho de correio fraterno, onde atendia todas as pessoas, mais de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, até 2, 3 da manhã, né? Com angina de peito, com glaucoma. Uma noite, lembramos do Chico, numa das milhares e milhares de passagens, onde ele estava com angina de peito, uma dor horrível, deitado na cama, e o centro lotado, Casa da Prece. E ele ali, o nosso querido Emmanuel, aparece para ele e fala assim: Chico, que você está deitado? Ele está fazendo o que deitado? Lá fora tem mais de milhares de pessoas esperando você. E o Emmanuel fala, e ele fala: mas Emmanuel, eu estou aqui com a dor angina danada, me doendo muito.
E o Emmanuel responde, o Emmanuel sempre foi muito contundente com ele, e responde assim, você não pode ser irresponsável, você está reclamando de tudo. Aquelas pessoas lá fora estão te aguardando. O consolo, as cartas desses irmãos queridos que ali estão esperando, levanta daí e vai trabalhar. Mas, Emmanuel, você não entendeu. Não, você não entendeu. Pega uma cartolina, pega um papel e escreva o que eu vou te falar. E você vai botar no pé da sua cama. E ao acordar toda manhã, você vai ler. Isso também passa. Ou seja, tudo na vida passa. Esse homem chamado amor. Quando vemos o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, no trabalho de caridade, de amor e doação o tempo todo. Então, esses espíritos vieram com uma tarefa de repercussão ampla no planeta. Né? Vieram e deram os seus testemunhos. Mahatma Gandhi, Madre Teresa, Chico, Bezerra, Albert Schweitzer, quando abandona a família rica, né, e se adentra à África para cuidar do bócio, da lepra, do povo africano, né, abandonando tudo, se doando por amor e caridade. São tarefas de repercussão ampla. Mas outros espíritos vêm com a tarefa no seio da família. Né? Eu sempre brinco e falo e pergunto, qual é a família aqui que não tem problema? Levanta o dedo. Todas as famílias, ninguém levanta. Né? E eu falo assim, graças a Deus, pensei que só eu tivesse problema. Né? Todos nós temos problemas, em pequeno ou grande potencial, todos temos. Né? Mas nós temos que saber como vamos levar, vivenciar esses problemas. Então, a família, ela é o grande caldeirão de burilamento de almas. Né? E as pessoas, os espíritos vêm ali se atritando, né? Aquele movimento imenso ali. Eu nunca entendi quando vinha da elite católica, quando o padre falava, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Eu nunca entendi isso. Depois que me tornei espírita, há pouco tempo atrás, em 1978, e eu entendi. A profundidade, reconciliar com os teus inimigos. Eu pergunto, algum de nós tem inimigos declarados? Eu não tenho. Quem é que tem inimigos? E eu completo e respondo. Todos nós temos inimigos. E os inimigos nossos é a parentela familiar. E nós viemos dentro desta parentela familiar para efetivamente nos reconciliar com aqueles espíritos recalcitrantes hoje, que foram nossos algozes de ontem, ou nós fomos algozes deles no ontem. Porque não somos boas biscas. Já matamos, roubamos, vilipendiamos, levamos pessoas à loucura, à miséria, à fome, ao descalabro. Já fizemos tudo isso. E hoje estamos aqui para parar as nossas arestas. Encarnar nesse planeta, como diz nosso querido Joana de Anjos. Não tem nenhum espírito que esteja reencarnado nesse planeta que seja inocente. Todos nós estamos inseridos na lei de causa e efeito, ação e reação. Então viemos numa pleide familiar para aparar as arestas daquele filho calceta que chega, da esposa, do marido, da sogra, do sogro, dos filhos em volta, é aquela muvuca familiar que você
Pais que têm 3 filhos, amam 2 e não têm afinidade nenhuma com o terceiro. É justamente esse que viemos no seio da família para reconciliar com aquele que nós fizemos mal no ontem e hoje vem como nossos filhos. Vem com a nossa esposa, vem com o nosso marido, vem com nossos sogros. Então, são espíritos que vêm, e somos nós, no seio da família, para tentar parar essas arestas. Mas todos nós trazemos uma tarefa a cumprir. Então, os homens que cumprem bem as suas tarefas na Terra são os que multiplicam os seus talentos. E os que deixam de cumpri-la são os que enterram os seus talentos. Então, os talentos são os bens e recursos materiais, espirituais, que o plano espiritual outorga aos homens para serem empregados em benefício próprio e do próximo. E tudo o que é necessário às experiências evolutivas do homem. Os bens materiais, os dons espirituais, os conhecimentos, a posição social, a família, etc, etc e etc. Trevas e ranger de dentes, com o resgate das nossas faltas, dos desperdícios que fizemos dos dons da vida. A lei da reencarnação explica que se usamos mal o nosso intelecto, por exemplo, prejudicando e semeando o mal, ao invés de esclarecer e educar, podemos voltar com essa faculdade impedida, a fim de, pela dor, aprendermos a valorizar as oportunidades. Usamos mal o nosso intelecto. Nos diz alguma coisa? Nos lembramos de alguma coisa? Trazemos hoje no mundo a fome, a miséria, quando governantes insanos, inteligentíssimos, estão usando o seu intelecto para o mal, para roubar, para vilipendiar, para matar. Corrupção insana. No nosso planeta, no nosso país, não é diferente. Roubando verbas, saúde, educação, levando o povo à miséria, levando o povo à depressão, com intelecto maravilhoso, inteligentérrimos, inteligentíssimos, né? E fazendo mal. Daquele talento que era a sua inteligência. Em vez de usar ela para esclarecer, para educar, para ajudar o povo, que a nação progrida, usam para o mal. Amanhã depois retornam pela dor para aprender a valorizar as oportunidades. Perguntavam ao nosso Chico, né? Chico, o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta? E o Chico, daquela forma doce, respondia assim: ah, meus filhos, nós estamos aqui desidratando, ou pelo suor do trabalho, ou pela lágrima da dor. E a maioria de nós vem pela dor para resgatar aquilo de mal que fizemos ontem. Lembramos aqui de um caso contado pelo nosso querido Raul Teixeira, Zé Raul Teixeira, quando ele estava na cidade, acho que foi São Paulo, ele estava indo para uma palestra com os amigos e ia almoçar antes disso. E no sinal de trânsito, ele
para atravessar o sinal e vê, de um lado de um poste, um latão de lixo e uma mulher avidamente catando o lixo daquele latão. Ele faz menção de encontro dela, mas o sinal abre e ele segue com os seus amigos. Mas aquilo deixou ele profundamente mal, porque a sensação dele é que ele podia ter ajudado. E ele ia para um restaurante, sentou no restaurante, mas pensando naquela mulher, naquele lixo. E naquele confronto mental dele, o mentor dele, o Camilo, aparece e pergunta a ele: o que está te afligindo? Ele fala: está me afligindo? É aquela mulher naquele latão catando lixo, avidamente. E eu não tive condição de ajudá-la. Estou nessa mesa, perdi a fome. E o Camilo responde a ele: meu irmão, mesmo que você fizesse menção de ajudá-la, ela não aceitaria a sua doação. Porque hoje está a mulher encarnada. Mas na última reencarnação dela, ela foi um político famoso nessa mesma cidade que você se encontra. Naquela mesma praça que você cruzou, sinal. E naquela mesma praça que tem o nome dela hoje. E nós, com esse exemplo do nosso querido Zé Raul Teixeira, nos lembramos desses nossos queridos, confusos amigos que aí se encontram, usando mal o seu talento, que é do intelecto. Oremos por eles, porque nós sabemos muito bem o que está para por vir, para cada um deles. A lei da reencarnação também explica que se usamos mal a nossa capacidade de perdoar, por exemplo, semeando rancor e mágoa, vingança e despeito, ao invés de perdoar, esclarecer e esquecer, usando a compaixão e indulgência, podemos voltar em um ambiente cheio de desavenças e incompreensão, onde recolheremos o preconceito e as vinganças mesquinhas que usamos no passado, a fim de, através da dor, aprendermos a valorizar as oportunidades. Quantos nós vemos, quantos lares, né? Nós vemos a capacidade, né, que a mãe não tem de perdoar, rancor, mágoa, ressentimento, ódio. A nossa querida Joana de Ângeles, ela tem uma das frases que uma das frases minhas de cabeceira, que ela diz assim: quem guarda mágoas, guarda lixo atômico no coração. Quem guarda mágoas, guarda lixo atômico no coração. Porque a mágoa se transforma em rancor, que se transforma em ódio, que vamos levar para a eternidade. Né? Perdoar. Perdoar não 7, mas sim 70 vezes 7. Mas 490 vezes? Sim. Cada erro. Ou seja, o perdão, ele é incondicional. Ele não tem tempo. Temos que perdoar todo momento as faltas que nós tivermos. Então, mágoa, rancor, despeito, ódio, né? Então, em vez de nós aproveitarmos esse dom, esse talento que vem conosco, da capacidade de perdoar, levando, esclarecer, usando a compaixão e a indulgência, podemos voltar em ambiente cheio de desavenças. E nós vemos famílias realmente com esse nível, né,
incompreensão, desavença, você vem nesse meio, né, onde vai recolher preconceito, vinganças mesquinhas, que usamos no passado. E vemos, através da dor, aprender a valorizar essas oportunidades. A lei da reencarnação também explica que, se usamos mal a nossa capacidade efetiva, o respeito e a fidelidade matrimoniais, por exemplo, praticando o adultério e a traição, retornamos ao palco da vida em relações afetivas difíceis, cheias de incompreensão e traições, onde sofremos a dor da solidão e a ânsia do amor, jamais correspondido, para que saibamos valorizar e respeitar os nossos cônjuges. Quantas pessoas estão aí querendo um amor, estão sozinhos, é a dor da solidão, é a ânsia de amar e não consegue absolutamente ninguém. Mas se olharmos no ontem, o que nós fizemos lá no ontem, viemos com essa capacidade afetiva que teríamos que ter, como o nosso talento. A lei da reencarnação também, ela explica que, se usamos mal o nosso corpo, o que é o templo do espírito imortal, praticando todos os abusos contra a própria saúde, violando nosso organismo com exageros, substâncias tóxicas, vícios e sensualidade desenfreada, por exemplo, retornamos à vida com o corpo debilitado, com problemas os mais variados, que nos imporão uma dieta e uma conduta restritiva para que possamos sobreviver e, desta maneira, aprender a valorizar o abençoado casulo de carne que nos aprisiona e nos liberta, servindo de escola para o nosso espírito. Porque a oportunidade que nós temos de crescer como espíritos imortais é através desse corpo que nós temos aqui, que é o nosso casulo de carne, abençoado casulo de carne, que nos aprisiona o espírito, mas nos liberta quando nós plantamos o bem e o amor, a tolerância, a caridade, a benevolência, a compaixão e o perdão. Trevas de ranger de dentes, com o resgate das nossas faltas, por exemplo, do mau uso que fizermos dos nossos sentidos. Mau uso da visão, por exemplo. Criticando, enxergando o mal e a malícia em toda parte. Hã? Ninguém faz isso, né? Somos espíritos. Hã? E não gostei da cara dele. Tem uma cara... Porque vestir, julgar, rotular é a coisa mais fácil que nós fazemos. E quando olhamos para uma pessoa, não fui com a cara dele, parece ser isso, ser aquilo. E quando nós temos acesso a essa pessoa, observamos e começamos a conhecer profundamente que não era nada daquilo. Era uma pessoa maravilhosa. Então, é o julgar, prejulgar, rotular, vestir. Quando fazemos mau uso da audição, semeando e dando ouvido às intrigas, mentiras, tramas e fofocas, como esses abusos, voltamos em outra vida com esses sentidos diminuídos, pela miopia, pela surdez total ou relativa, ou ainda com patologias, como a labirintite, otites, etc. A vida nos educa com a restrição para que possamos valorizemos os talentos do futuro. Reflexões.
O grande questionamento a que o sublime professor, que foi Jesus, nos convida a fazer é: o que temos feito dos talentos que o Senhor da vida nos confiou? É a pergunta. Esses talentos. O que temos feito dos afetos que Deus confiou aos seus cuidados no lar? O que tem oferecido a eles de amor e de exemplos edificantes? É a responsabilidade que temos como pais, mães, para os nossos entes queridos, para aqueles que estão dentro do nosso lar, para aqueles que vêm com nossos filhos. E nós somos fiéis depositários deles. Temos que dar o amor, o carinho, a compreensão, a benevolência, conduzi-los no caminho do Senhor, no caminho de Jesus, do seu evangelho de amor, né? Para que mais tarde não possamos chorar os erros que eles possam cometer e nós perguntar: onde foi que eu errei? O que eu fiz ou deixei de fazer? Então, o que nós temos feito com esses afetos que Jesus, que Deus, nos confiou aos cuidados do nosso lar? O que nós estamos oferecendo a eles de amor, de exemplo de edificante? Hoje observamos famílias, hoje temos de tudo, né? WhatsApp, Instagram, né? É uma febre. As pessoas andam na rua, não vê ninguém do lado do outro. As pessoas estão fechadas em si mesmas. As pessoas moram num prédio, não conhecem o vizinho do lado. Tem um caso. Camara morava num prédio há 30 anos. Um belo dia, pega o elevador e entra uma menina muito bonita. E ele se apaixona por ela. No primeiro olhar, fala: como você é bonita. Puxa vida, você está aqui. Eu moro aqui há 30 anos e nunca vi você aqui nesse prédio. E ela responde: você é daqui? Você tem parente? Não, eu moro aqui há 25 anos. E ele nunca tinha se encontrado, porque o vizinho do lado não conhece o vizinho do outro lado. Cada um está fechado em si mesmo. Cada um, o que eles têm oferecido, não só dali dentro do lar, dentro da comunidade, que é um lar também, de solidariedade, de estender a mão, de uma palavra amiga, do ouvido, do ombro, do aconchego, que não é só o dinheiro, não. Hoje, dentro dos lares, hoje nós temos 350 milhões no mundo em depressão, dado da Organização Mundial de Saúde, catalogados como depressivos. Aqueles que têm depressão e não sabem é 3 vezes mais. É grave. Ou seja, o planeta hoje tem quase 2 bilhões de habitantes depressivos. E a nossa querida Joana de Anos fala que será hoje a terceira doença, no século 22, 23, será a primeira doença da humanidade. Suicídio, a cada 4 segundos um se suicida no mundo. Falta de amor. Quantos dentro do seu lar se suicidam? Por falta de carinho, de diálogo, de amor. Você não tem tempo, você está no seu computador o tempo todo, você está no seu WhatsApp, mal se comunicando, e se comunicando com coisas fúteis, efêmeras às vezes. Mal se comunicam, mal tem diálogo. Um dia eu fui jantar com minha esposa. Entrou num restaurante, na mesa do lado tinha um casal. Ele no celular e ela no celular.
não se falaram durante meia hora. A nossa comida chegou, estávamos sem falar. De repente, ela fala assim: meu filho, te mandei uma mensagem linda. Você recebeu? E ele fala assim: recebi, querida, muito bonita. E voltam a ficar calados. Ali não tinha diálogo. E dentro do lar também provavelmente não teria. E não teria com aqueles entes queridos, os pais, avós, filhos, netos, que estão do seu lado. O que temos feito da saúde do nosso corpo? Consumindo a nossa energia vital em excesso de todo tipo, ou aplicado às forças orgânicas no aprendizado, no auxílio ao próximo e na conquista da sabedoria e da humildade. O que nós estamos fazendo do nosso corpo? Consumindo energia vital em excesso? Ou aplicando as forças orgânicas que nós temos de auxiliar o próximo? Não. Hoje é academia, é os desvairos todos, é a efemeridade toda, é shopping, é a vida efêmera. Na realidade, o planeta se encontra, o povo que se encontra nesse planeta se encontra doente, doente da alma. E todos nós somos doentes da alma, uns mais que os outros. Então, nós temos que aplicar essas forças que nós temos dentro de nós para levar ao próximo o auxílio, a mão estendida, o carinho, a doação, uma palavra amiga. Perdemos tempo com o efêmero? O que temos feito das chances diárias de aplicar a caridade? Quantos de nós temos tudo e nos falta a alegria, esquecido de que a nossa alegria é constituída das pequenas alegrias que provocamos na vida do outro. Pequenas alegrias que podemos... Estamos na casa espírita. Na nossa casa tem um trabalho essencial. Dos assistidos no nosso grupo espírita Esperança em Cristo. Nós assistimos o primeiro domingo do mês, são mais de 50 famílias. Recebe almoço, recebe cesta básica, recebe tudo, médico, em geral, pediatra, homeopata, todo o trabalho. E nós estamos ali o primeiro domingo do mês com aqueles irmãos. Quem é que mais recebe? São aqueles que vão procurar o material? Não, somos nós. Por estarmos naquele domingo, um dia de sol, um dia lindo, maravilhoso, e amigos nós falando, você é tolo, isso não serve para nada. Amigos que não têm essa sensibilidade que, graças a Deus, nós, hoje, espíritas, temos. Mas, mesmo assim, poucos se doam a isso. Que tem o futebol, tem o churrasco, tem a família. Eu vou sair da minha casa e vou para o centro espírita ajudar o outro e vou largar minha família no final de semana. Eu já ouvi muito isso. A verdadeira caridade não é essa. Quando você faz pelo outro, o abraço que o outro vem te dar é o agradecimento daquele que está recebendo, é o aconchego, é o amparo, é o acolhimento que nós possamos fazer pelo próximo. Ou seja, a sua voz, o seu pensamento, a sua expressão, a sua casa, a sua roupa, o seu corpo, a sua capacidade de expressão, nesse momento estão sendo mobilizados na direção da construção do eu melhor. Ou ainda, vivemos para curtir, gozar e experimentar até a exaustão da razão e dos sentidos. Nós somos bilionários de bênçãos. O que temos construído na comunidade?
na oficina de trabalho, na vizinhança, para melhorar as nossas relações com o próximo. Amizades ou intrigas, parceiros ou adversários. O que temos feito com o seu computador? Desperdiçado a chance de se comunicar na busca incessante de prazer de meia hora? Ou construído relações sólidas, baseadas na amizade e no respeito? E quantas coisas vêm para a internet hoje? Tem coisas boas? Tem. Mas vemos um monte de absurdo, um monte de sandice, um monte de fake, um monte de descalabros. Nós temos essa responsabilidade, são talentos que nós temos. São talentos que Deus nos deu. O que temos feito do nosso sexo? Mobilizamos a força criativa a favor do nosso revigoramento energético na construção do bom e do belo? Ou estamos mergulhados na estagnação das forças, candidatos à depressão, ao Alzheimer, ao Parkinson e às fobias? O que você tem feito com o amor de Deus? Enterrado no buraquinho no quintal? Ou multiplicado por 1000 ao repartir as bênçãos da vida com os que te cercam? A conclusão dessa parábola, que para mim é fantástica, o grande ensinamento dessa parábola é fazer ver aos homens que cada qual só subirá na escala evolutiva rumo aos planos espirituais elevados através do esforço individual, da perseverança no bem e no amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como podemos amar o próximo se ainda não nos amamos? Que o Cristo Jesus, o amigo incondicional de nossas horas, permaneça nos envolvendo, nos intuindo, nos harmonizando, sustentando a nossa fé, apacentando o nosso coração e abrindo, Senhor, a nossa mente para as realidades espirituais ao nosso redor. Senhor, envolva aqueles irmãos que ainda não te conhecem, aqueles que se encontram na afasia, na tristeza, na agonia, aqueles que se encontram nas favelas, nas massacres, nos guetos, nos leprosários, nas penitenciárias, nos asilos, nas creches, no leito de dor, numa casa do hospital, onde a dor graça hoje, com essa pandemia que o planeta estertora, se degradeia. Aqueles irmãos que se encontram nos países em guerra, com a fome, com a miséria, pela insanidade de seus governantes. Que o seu manto de amor, Senhor, possa envolver a cada irmão que se encontra também em prova como nós nos encontramos. Sustenta-nos, Senhor, a nossa fé. Apacenta o nosso coração, pois sabemos que pior que sejam as nossas dificuldades, pior que sejam as nossas dores, pior que sejam as nossas agonias e as nossas incertezas. Quantas vezes nos encontramos naquele túnel escuro, cheio de problemas, e ali não encontramos, às vezes, saída nenhuma, mas no final daquele túnel está a voz, Senhor, com a sua luz emanecente, imensa, de braços abertos, a nos convidar no convite amorável que nos fez há 2000 anos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas.
porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Muita paz, muita harmonia, que possamos levar essa paz, essa harmonia para todos aqueles irmãos, parentes que se encontram em nossos lares e nesse planeta. Que a paz do Cristo nos envolva hoje, agora e sempre. E obrigado pela atenção nos dada nessa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor.